bem-vindos a mais um Conexão Regional. O programa de hoje está delicioso, não só pelos ovos de Páscoa e tudo que essa data movimenta nos comércios, especialmente para as lojas de doces e confeiteiras, mas também pela carga cultural e religiosa que nós vamos trazer para vocês. Eu tive o prazer de conversar com o Padre Marcos, que é responsável pela Catedral de Santo Antônio, e nos deu um contexto sobre a Semana Santa e por que essa data é tão relevante para a religião católica. Além dele, conversei com a Consuelo Nepomuceno, que é diretora de teatro e é a responsável pela encenação da Paixão de Cristo, uma celebração tradicional na nossa cidade, em todo o Brasil, e que esse ano, em Patos de Minas, traz várias inovações. Dentre elas, a temática, que foge um pouco daquela característica da época de Cristo, mais histórica, mas traz uma reflexão sobre o meio ambiente e vai usar uma das atrações mais queridas do nosso Natal, que é a projeção mapeada. Também conversei com o pastor Harlow, da Igreja Presbiteriana aqui da nossa cidade, e também com Genisvaldo, que faz parte da Casa Maria Luísa, que é uma casa espírita, para que eles nos contem qual é o significado e a celebração da Páscoa também em suas religiões. Está ou não está imperdível? Eu fico muito feliz de mostrar para vocês que tudo isso também conecta todos nós. Acompanhem o programa e depois me falem o que acharam. Padre Marcos, é um prazer receber o senhor aqui, né, que está à frente da catedral. A gente já fez alguns projetos juntos, é bonito de ver a condução que o senhor tem. E para a gente falar de uma data tão importante que é a Páscoa e a Semana Santa como um todo. Eu queria que a gente começasse contando para as pessoas em casa por que a Semana Santa é tão importante para a religião católica. A Semana Santa para nós é o coração de todas as nossas celebrações, o centro de todo o calendário litúrgico da Igreja. A Semana Santa, sobretudo o Tríduo Pascal, a festa da Páscoa como um todo. E aqui em Patos, né? Como que a comunidade católica de Patos ela participa dessa semana, ela é atuante e tem alguma tradição, além das tradições da Igreja, que são reflexo local? Sim, a comunidade participa muito bem, sobretudo nesse tempo, né, da Semana Santa e até antes, na Quaresma, a nossa preparação espiritual para a Páscoa. E é uma semana cheia de ritos, de celebrações, de expressões de fé muito características até do nosso povo brasileiro, mineiro, com a sua religiosidade muito forte. Então, as procissões, os sermões, as imagens, a decoração da igreja, isso tudo para nos levar até Cristo, né? Nos encontrar com Ele e fazer essa experiência de Páscoa. Sobre a Quaresma, a gente sabe que comumente as pessoas às vezes escolhem alguma penitência, né? Ficam às vezes sem comer a carne. E a gente estava conversando sobre isso. Talvez a penitência não seja só essa física e carnal, mas ela também tem um lado espiritual. Sem dúvida, o mais importante é a renovação do espírito, né? Tudo deve levar a uma transformação, sem dúvida, interior, espiritual, moral, psicológica. Agora, específico dessa semana, né? A gente vai ter a encenação da Paixão de Cristo. Por que essa representação também é tão relevante para os fiéis? Olha, tudo aquilo que nos ajuda a contemplar, a meditar melhor essas passagens da vida, morte e ressurreição de Jesus é muito válido. Nosso povo precisa, né, ver, tocar, sentir para compreender e fazer essa experiência. Então, o teatro, a música, isso nos ajuda muito. E a Semana Santa repleta dessas coisas, né, muito visuais. A música que toca mesmo o coração nos ajuda nessa transformação. Antes de pedir para o senhor uma mensagem, né, para a gente deixar, o programa passa hoje num dia muito especial, que é a sexta-feira mesmo, né, Santa. Eu queria que o senhor colocasse para a gente quais que são os horários e a programação. Então, qual que vai ser o horário da encenação, as missas e os rituais nesta sexta, sábado e domingo de Páscoa? Perfeito. Nessa sexta-feira santa, então, mais tarde, às 19 horas, é sim a apresentação que nós chamamos de espetáculo Via Crucis, preparado pela nossa querida Consuelo Nepomuceno, que vai retratar mesmo de uma forma assim bem bonita e artística as cenas da Via Sacra e
tentando fazer também uma associação com o tema da campanha da fraternidade deste ano, que é a ecologia integral. E então, depois da apresentação, a procissão com a imagem do Senhor morto pelas ruas aqui da nossa Praça Dom Eduardo, Avenida Getúlio Vargas. E no sábado, depois no domingo? No sábado, um dia de profundo silêncio e a expectativa, da ressurreição, a celebração da Vigília Pascal às 19h30 aqui na Catedral. Neste ano vamos ter até batizados. É uma celebração que tem todo um sentido batismal, de purificação, de renovação interior. Então, batizados de 4 crianças, 19h30, a celebração da Vigília Pascal, que já é o grande grito da ressurreição, os aleluias, de lembrar que Cristo morreu, mas ressuscitou, vive entre nós, está nos conduzindo aí nos caminhos da vida. No domingo, logo de manhãzinha, às 6 horas, a procissão da ressurreição, aqui na Praça Dom Eduardo, seguida de missa, e depois missas também às 10, às 16 e às 18 horas, domingo de Páscoa, dia de alegria e de festa aí para toda a família. Muito obrigada, por compartilhar conosco o seu conhecimento. Às vezes a gente pratica religião, mas não entende todos os significados. E gostaria que, com a sua sabedoria, é muito bom ouvir o Senhor aqui na missa, nos deixe uma mensagem. Qual que é a mensagem da Páscoa deste ano? Páscoa significa passagem. Cristo que passou da morte para a vida, para a ressurreição, e nos convida também a fazer uma passagem. Passar daquilo que está mal em nós, o pecado e tantas coisas ruins, o egoísmo, que hoje em dia está aí tão visível no mundo inteiro. Deixar isso tudo passar e deixar que brote em nós aquilo que é mais importante, os valores, e aí o amor, a caridade, a esperança. Estamos celebrando na igreja no mundo inteiro este ano, o ano da esperança. Então, a esperança de dias melhores, com mais amor, com mais união também nas nossas famílias. E aí sim, a Páscoa acontece e pode ser permanente, todo dia pode ser Páscoa. Como o Padre Marcos disse, uma das formas de envolver os fiéis, trazer os jovens para dentro da igreja, é variar também as formas de apresentação. A gente sabe que a música sempre esteve presente, mas sob um novo olhar agora, vou conversar com o Alisson, que é seminarista e que faz parte do coro diocesano. Coro esse que foi recomposto recente, Exatamente. Nós começamos os trabalhos com o coro na Catedral no ano passado para a festa de Santo Antônio e fomos ao longo do ano convidando mais membros de toda a cidade, de várias paróquias e até mesmo de cidades vizinhas. Nós já temos coralistas da cidade de Patrocínio, Cruzeiro da Fortaleza, Guimarães, que compõem o coro, atualmente o coro da Diocese, responsável por cantar nas celebrações mais solenes que acontecem aqui na nossa Catedral. Olha que interessante. Então, o coro é uma forma de conexão regional, dessas paróquias e dessas cidades. E quando são celebrações especiais, com certeza tem as comemorações da Semana Santa e da Páscoa. Para essa semana em especial, quais são as apresentações e a atuação do coro diocesano? Atualmente, o coro tem sido responsável pelas maiores celebrações, as mais solenes. Então, nós cantamos no Domingo de Ramos, que foi a abertura da Semana Santa, e nós, a partir de amanhã, estaremos também nas celebrações solenes, daquilo que nós conhecemos como Tríduo Pascal. Desde a Missa do Crisma, que acontece na Quinta-feira Santa, às 9 da manhã, reunindo o clero de toda a Diocese, também a Missa da Noite, tradicionalmente conhecida como a Missa do Lava-Pés, a Sexta-feira Santa, às 15 horas, e, é claro, as celebrações da Páscoa, que acontecem no sábado à noite, às 19h30, e domingo, às 10 horas da manhã. E a gente está num lugar especial aqui da Catedral, A gente tem esse espaço que é do coro. Por que vocês ficam aqui? A gente escuta muito elogios sobre a acústica da Catedral. Tem a ver com isso ou esse lugar tem outra história? Com certeza tem a ver com a própria estrutura da nossa catedral. Nós sabemos que, sobretudo, as igrejas mais antigas, visto que não havia tanta sonorização, tinham grande preocupação para que a acústica já favorecesse a projeção das vozes. Então, o fato de nós estarmos aqui, nesse espaço mais elevado, juntando a arquitetura da nossa catedral, já ajuda para que seja necessário menos equipamentos sonoros para projetar o som. Além disso, aquelas pessoas que estão
na assembleia tem a sensação de sentir o som que vem de cima, mas que também eleva. Lembrando, é claro, que apesar de estarmos aqui, nós fazemos parte da assembleia, porque a nossa intenção é justamente unir o nosso canto com o canto de todos que estão na parte que a gente conhece como nave central, mas somos uma só assembleia que juntos pelo canto unimos os nossos corações a Deus. E une mesmo, a gente se emociona, se arrepia, e eu não posso deixar de pedir, né, que você faça uma parte dessa apresentação, fique à vontade do que a gente pode esperar e do que vocês vêm apresentando com esse coro. Eu vou trazer um pequeno refrão que eu acho que é conhecido pela maioria de nós, que expressa tanto o que nós vamos celebrar na Sexta-feira Santa, que é o mistério da cruz, mas também a ressurreição. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Ai, que lindo! Muito obrigada, Alisson. Muito sucesso para vocês, né? Continuem contando com a TV no que precisar, fazer essa divulgação desse trabalho que é tão importante para a nossa comunidade, para cada um de nós. Nós que agradecemos, inclusive, essa oportunidade de mostrar os nossos trabalhos para a comunidade, para a sociedade num todo, que é um trabalho árduo e, quem sabe, também com essa divulgação nós consigamos mais pessoas para integrar o nosso coro, que são sempre bem-vindas. Hoje ela é professora no grupo Primeiro Ato e é a diretora desse espetáculo que a gente vai assistir aqui na Catedral. Muito obrigada por sua disponibilidade e eu queria saber mais sobre a sua relação com essa encenação da Paixão de Cristo. Bom, na verdade, criou-se uma ideia um pouco diferente do que a gente está acostumado. Normalmente, durante a Semana Santa, a Via Sacra é o caminho, né, que Jesus percorre sofrendo horrores até chegar ao último instante, que é a agonia. E aí, então, envolve figurino artístico, figurino voltado mais para o período, para a época de Jesus. Esse ano, pelo fato do tema da campanha da fraternidade ser ecologia integral, então a gente optou por fazer algo completamente diferente. Criamos cenas curtas, bem curtas, porque são 14 estações, senão ficaria muito longo, né, e cansativo. Cenas curtas que envolvem a ecologia. O tema, na verdade, ele é bastante reflexivo. E o objetivo seria pegar o caminhar de Jesus, o sofrimento de Jesus até a sua agonia e comparar com o caminhar da própria terra, a sua agonia, o que está acontecendo com essa terra até o momento em que ela morre. São a terra, esse sofrimento causado pelo próprio homem. Trabalhar envolvendo várias pessoas, não só vários atores, mas vários segmentos da arte, é um pouco difícil nesse sentido, mas é bastante prazeroso. Por quê? Porque há vários anos, né, a gente vem trabalhando e fazendo essa encenação aqui na Catedral, junto com os padres, o bispo e com o pessoal das pastorais. E esse ano eu vou ter, sim, um apoio muito grande também das pastorais, não só do grupo Primeiro Ato, que os atores são todos do grupo Primeiro Ato. No Primeiro Ato nós temos crianças, jovens, idosos, e eu acho que essa diversidade de atores permite que a gente possa utilizá-los num momento como esse, uma encenação tão complexa como essa, né? Então, estamos aguardando para ver o que vai sair. A gente espera que seja uma inovação completamente diferente, ninguém vai ver figurinos históricos nem nada, mas a gente tenta colocar uma reflexão um pouquinho diferente, mostrando que
o próprio Cristo é a terra, ou a terra em sofrimento é o próprio Cristo em sofrimento. Mas sempre tem a esperança, né? Se existe a ressurreição, existe também uma esperança para nós que estamos nessa terra tão devastada. Nossa, vai ser muito bonita, tenho certeza. E essa parte da inovação esse ano, ela veio não só na temática, mas também nos recursos. Vocês vão usar a projeção mapeada, que a gente já viu na época do Renascer Natalino, e agora vai ser usado também na Semana Santa. Como que surgiu essa ideia, né? E por que a projeção veio para somar aí a encenação de vocês? Na verdade, quando o Padre Marcos me solicitou apoio, ajuda para criar o texto, e como ele envolve uma questão completamente diferente, né? São os recursos da terra, né? Os recursos naturais. Eu fiquei pensando que talvez fosse melhor criar uma analogia entre a história bíblica e a história atual. Para projetar a história bíblica, seria melhor mesmo uma projeção. E para projetar a história atual, seriam então as cenas. São cenas curtas, bem pequenas, para poder fazer essa comparação. Será realmente um espetáculo e a gente também terá o apoio de um grupo musical que é o Coral Vozes, não é isso? Sim, sim. Aliás, eu acho que é um grupo de apoio, ele é um grupo fantástico, maravilhoso, que sempre participa também, está sempre conosco. A gente nunca faz nada sozinho, estamos sempre trabalhando em conjunto. Admiro demais o trabalho do grupo Cantares e também eu acho que tem o grupo esse ano da Catedral e o trabalho do Sérgio Cunha. Então eu agradeço a eles por sempre estarem juntos, sempre participarem e dar esse apoio. Nem é apoio, sei lá, é tudo, porque sem eles nós não teríamos... É uma composição. Uma composição perfeita, porque eles são incríveis mesmo, maravilhoso. E a gente convida todos vocês, acabando o programa, dá tempo de correr aqui na Catedral, começa às 19 horas, porque religião, arte, né, e cultura também são conexão regional. Obrigada, Consuelo, se quiser deixar uma mensagem final e reforçar o convite para as pessoas participarem. Eu aproveito para convidar a todos, não só os católicos, mas as pessoas envolvidas, né, com essa expressão mais religiosa, que venham à Catedral. Na sexta-feira, às 19 horas, nós começaremos a encenação A Via Crucis. Vocês viram que uma das formas de inovação desse ano, na Semana Santa aqui da Catedral, é a projeção mapeada, que foi também, né, Márcio? O Márcio é nosso parceiro da M3 Mapping, desde o primeiro Renascer Natalino. Foi uma inovação que a gente trouxe para o Natal da cidade também. Naquela época a gente fez a homenagem às vítimas do Covid, passando os nomes. Foi notícia em todo o país, mas as cores e a história do Natal refletidos na Catedral chamaram muita atenção e abriram portas para trabalhos também em vários lugares, né, Márcio? Abriu demais. Assim, eu comecei a trabalhar com mapping tem 10 anos, aí no início, quando eu passava aqui na porta e olhava, falava, nossa, já imaginou uma projeção aqui? Dava até frio na barriga de pensar, que é tão grande a igreja que se você olhar, você não vê ela inteira, você tem que inclinar a cabeça, né, de tão alta. E eu imaginava, nossa, será que um dia eu vou conseguir fazer uma desse tamanho? Aí, a convite da Nath, da Abril, a agência com o Robson, a gente foi fazendo experimentos e fez, e foi muito emocionante. Assim, o primeiro ano foi a homenagem às vítimas da Covid, né? E agora a gente está trazendo para Semana Santa. Acho que já a 4ª ou 5ª vez que nós vamos fazer aqui na Catedral, que é de grande porte, né? Considerando no Brasil, essa é uma projeção enorme, nível nacional. Eu lembro que quando a gente fez a primeira vez, você comentar que foi uma das maiores projeções, se não a maior na época, vertical em uma igreja. E além de fazer aqui no Natal, a gente vai inovando e trazendo, né, outros pontos também. O ano passado com música ao vivo, coral que também vai estar aqui na Semana Santa. E o que as pessoas podem esperar dessa projeção em uma data tão impactante, né, que é a Sexta-feira da Paixão, a Semana Santa, não só para os católicos, né, mas para quem segue aí os passos de Cristo.
Com certeza pode esperar muita emoção, né? Com certeza vai ser muito emocionante, até mesmo pela data e o local, vai ser muito legal. Gente, então nós esperamos vocês aqui na Catedral. Com certeza teremos muitas projeções e novidades ao longo do ano para ir trazendo também, até chegar o Natal, que é a cereja do bolo, né, Mar? Com certeza, e esse ano nós vamos inovar no Natal. Spoilers já, tá vendo? No Conexão Regional de hoje, estamos abordando a Páscoa e todo o amplo significado de renovação e reflexão que ela traz. Tive a oportunidade de conversar com o Padre Marcos, da religião católica, e também convidei o Genisvaldo, que é da Casa Espírita Espiritualista Maria Luísa, para que a gente entenda também como que é a reflexão desta data aqui com eles. Genisvaldo, muito obrigada por nos receber, né? Por compartilhar conosco as práticas que vocês têm. Me sinto muito bem quando estou, né, aqui nas oportunidades que vi, em outras casas espíritas também, porque vocês realmente acolhem, como a gente estava conversando. Mas em questão desta data, né, da Semana Santa como um todo e da Páscoa, como que ela é inserida no calendário ou na prática de vocês? Bom dia, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês compartilhando. Em primeiro lugar, é preciso que a doutrina espírita, dizer que a doutrina espírita reconhece, respeita, um respeito profundo mesmo pelas práticas que a sociedade cultiva. Nós não temos rituais, nós não temos liturgia, nós não temos sacramentos. Entretanto, isso não nos impede de acolher, vivenciar como possível. Então, se a gente fosse se recolher num cantinho e dizer somos assim, né, até presunçosamente, nós nos excluiríamos da família, do contato social. Então, isso não acontece conosco, né? Então, como nós não temos liturgia, nós não temos nenhum sacramento, o evento da Páscoa ele se torna para nós absolutamente simbólico. Então nós trazemos esse significado e acredito que ele também tenha, quando a Igreja Católica absorve a prática da Páscoa, esse simbolismo também nós percebemos que ele permanece. Porque Jesus passa pelo Calvário, por toda essa via sacra que nós estávamos comentando, até libertar-se, chegando à ascensão. Embora a nossa visão seja um pouquinho diferente, o simbolismo, eu acredito que ele é extremamente válido. Porque essa comemoração de, olha, eu me libertei de uma escravidão. Eu me libertei de algo que me oprimia, de algo que me limitava. Então, nesse sentido, é que nós observamos a Páscoa. Como que Cristo é visto, né, na doutrina espírita? Ele é um modelo de humildade, caridade. E como que vocês seguem os passos dele? É interessante, há um tempo atrás alguém me perguntou, a doutrina espírita é cristã? Sim, totalmente. Absolutamente. Né? Jesus é o nosso principal modelo. Quando ele traz, rompendo as leis mosaicas, que para aquela época precisava disso, se precisava regulamentar, disciplinar muita coisa, mas se era aceitável, o olho por olho, o dente por dente. Ou seja, você me faz uma coisa, eu tenho o direito de revidar essa coisa. Aí Jesus vem e fala diferente. Essa é a grande mudança, essa grande renovação que Jesus traz. E Jesus diz, olha, quando te ferirem, ofereça outra face. Uau, né? Difícil. Sim. Isso, até nos dias de hoje, né? E que outra face é essa? Não é virar o rosto para o outro lado, né? Mas que aspecto se opõe a isso? Se alguém vem para mim com toda a raiva, com toda a ira, o que eu devo oferecer? Eu devo oferecer paz, paciência, tolerância. Esta é a outra face. A gente tem que se esforçar para seguir. Caminhar juntos, né? Com esse respeito, aceitando, como você disse, o outro. Pois é. É interessante esse comentário seu, porque caminhar junto não significa exatamente estar de mãos dadas, mas é estar respeitando um ao outro, sem condenações, respeitando os limites, as características, porque Jesus não criticou nenhum modelo doutrinário, aliás, ele nem falou nisso. Isso foi a partir dele que nós começamos a instituir isso. Qual que é a doutrina de Jesus? A doutrina do amor. Que
todos os cristãos seguem, né? Assim, a gente sabe que depois entra cada um com a sua doutrina, com a sua prática, e aí, como você comentou, sobre a ressurreição, né? Na religião católica, eles entendem que essa ressurreição é a comprovação, assim, né? De que renasceu, de que vai vir essa esperança, essa oportunidade melhor. E para vocês? Olha, nós entendemos a ressurreição um pouco diferente, porque nós acreditamos que o que finda aqui é apenas o corpo, é apenas essa experiência dessa personalidade. O espírito, a alma, ele é eterno, então ele sobrevive, né, ao impacto da morte, do que nós chamamos morte. Então, o fenômeno de Jesus aparecer, né, depois da sua crucificação, isso para nós é absolutamente natural. Principalmente se tratando de quem se trata, um ser altamente evoluído. Tão evoluído que a gente não consegue, a gente entende muito pouco Jesus ainda. E quanto mais a gente vai conhecendo Jesus, mais a gente vai admirando a capacidade dele de se reduzir para estar entre nós. Então, nós entendemos que Jesus, como todos nós, né, após a morte, nós sobrevivemos. O corpo fica, volta à terra, que a terra lhe pertence. Agora, o espírito, o que realmente nós chamamos de eu sou, né, é de outra natureza. Mas a alma sobreviver e se expressar parecendo um corpo, isso é natural. Isso é natural para nós. E Jesus, com todas as qualidades, com todo o poder, com toda a altivez que ele já alcançou, com toda a maestria que ele já alcançou, ele pôde, né, pouco depois da sua crucificação, se apresentar para Maria Madalena, dizer: eu estou aqui, não morri não. Assim como cada um de nós poderá dizer: sigo vivo, porque sem a limitação do corpo, ele pode se apresentar para todos nós em qualquer momento, em qualquer lugar desse planeta. Essa mensagem do Sigo Vivo, ela é muito forte, né? Porque, como você colocou, cada um está lutando contra a sua própria escravidão, contra o que precisa deixar para trás, e não é fácil a gente lutar sozinho. Então, quando você sabe que você tem essa proteção e esse acompanhamento, a Páscoa realmente acontece todos os dias. Então, se eu te respeito, você me respeita, e é bom a gente estar junto como a gente está aqui hoje, né? E como os ouvintes, acredito que ficarão, né? Então, sim, aí a gente se fortalece. E a presença de Jesus aumenta essa força, aumenta essa resistência e aumenta a nossa esperança de vencer o ego. Mas nós que trabalhamos aqui, promovemos muitos eventos de solidariedade, puxa, como é bom, tem tanta gente que vem ajudar, contribuir, sabe? Estende a mão, faz uma doação, se oferece como voluntário para trabalhar, ajudar. Então, isso é muito bom. Em especial na Páscoa, como vocês acolhem a data? Vocês têm alguma ação, né, solidária, social específica para esse momento? Não, nós não temos, né? Embora nós já estávamos conversando, porque às segundas-feiras nós servimos sopa em alguns bairros aqui, né? Então, algumas meninas aí que fazem parte desse trabalho já estão se organizando para oferecer um docinho nesse dia para as crianças, né? Porque uma vez que essas crianças, principalmente a criança, né, Nath? Ela convive, né, em sociedade com essa data e com essa cultura, né, que foi criada. Os meios de comunicação, né, infelizmente, esse consumismo que existe, divulga, aí vem uma criança que, olha, não tem acesso a um chocolate, porque vamos dizer, um chocolate é caro. Sim. É um luxo. É um luxo. Então, essas pessoas estão organizando aí junto com a sopa que nós vamos distribuir, nós vamos levar um docinho para as crianças, fazendo essa alusão também à Páscoa, para que eles se sintam pertencentes, acolhidos, né, e inseridos. Muito obrigada por sua participação, por suas palavras. A gente ficaria aqui o dia todo ouvindo essa serenidade com que você, né, compartilha tudo. Eu gostaria que você, assim como eu pedi, né, às outras participantes, que você deixe a mensagem final, que eu acho que está muito clara para nós a questão da renovação todos os dias, né, espiritual, mas que você fique à vontade para finalizar aqui no Conexão Regional uma mensagem para quem está nos assistindo. Olha, então eu vou convidar a todos para que, junto com o chocolate, junto com os doces, também leve a sua doçura. Distribua a sua própria doçura, cultive a sua própria doçura, né, e distribua isso a mãos cheias, sem restrição. Aí, com certeza, nós teremos uma Páscoa melhor.
Se você quiser também compartilhar e deixar o convite das atividades que são abertas para que as pessoas venham conhecer a Casa Maria Luísa. Nós temos aqui às sextas-feiras, né, hoje inclusive, né, às 19h30 nós temos palestra pública toda semana. Aos sábados nós temos, a partir das 14 horas nós temos tratamento espiritual, que é agendado, ou para fazer doação, né? Doação para o bazar, doação para a sopa, aceitamos, tá? Aceitamos. De bom grado, o que quer que seja. Então, às segundas-feiras nós temos essa distribuição de sopa. Uma vez por mês nós fazemos um bazar solidário, né? E uma feira também, uma feira de artesanato. Então, geralmente acontece nos segundos domingos de cada mês. O mês de maio vai ser uma exceção, porque o segundo domingo é Dia das Mães. Então, será no terceiro domingo. E tá o convite para vir nos conhecer, né? Você está percebendo aqui é tudo muito simples, né? Isso é uma das características da doutrina espírita. Não procuramos tentar, né? Na simplicidade mesmo. Aqui a gente vem de pé no chão, aqui sobre as pedras ou na terra, colocando-nos em contato com a natureza, né? No Conexão Regional agora, vou conversar com o pastor Arlos, que é o reverendo aqui da Igreja Presbiteriana, né, que vocês já viram também na telinha da NTV e que vai conversar com a gente sobre o significado da Páscoa para vocês, né, os evangélicos, os fiéis aqui da igreja. Muito obrigada por nos receber. Essa igreja de vocês é muito bonita, como eu disse, assim, a gente sempre tem o prazer de ouvir as suas palavras, né? Acho que você fala como um todo, não só para quem é da sua igreja mesmo, e com certeza vamos aprender muito ouvindo você aqui também. Amém, amém. Nós louvamos a Deus, né? Um privilégio poder participar com vocês e um privilégio maior por tratarmos desse assunto que nos envolve, nós como cristãos, que é a celebração da Páscoa. Então, retirar um tempo e poder falar um pouco a respeito deste assunto torna essa nossa oportunidade aqui ainda mais especial, especialmente porque aqueles que estão acompanhando o programa vão poder entender um pouco melhor sobre o significado da Páscoa, a relevância, né, dessa comemoração para nós cristãos. Com certeza. O intuito é esse mesmo do programa, né? Levar conhecimento e cultura mesmo através da fé. E sobre a igreja em si, antes da gente entrar na Páscoa, né? Vamos contextualizar. Às vezes tem alguém que já ouviu falar, mas não conhece sobre a Igreja Presbiteriana aqui em Patos de Minas, que é muito tradicional também. A Igreja Presbiteriana está presente em Patos de Minas há mais de 100 anos. E nós temos muita alegria e gratidão a Deus por essa história. Hoje nós somos, ao todo, 7 igrejas organizadas aqui na cidade de Patos. Então, tem essa aqui na Avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade, mas nós temos outras igrejas, então, na Vila Garcia, no bairro Cristo, na Lagoinha, no Sebastião Amorim. Então, essas outras igrejas que estão também nos outros bairros. E nós louvamos a Deus pela realidade delas lá, porque tem exercido um papel também missionário, né? Obedecido à ordem do Senhor nessas regiões da nossa cidade, que, graças a Deus, tem sido uma cidade reconhecidamente como uma cidade próspera, uma cidade que tem recebido dos cuidados do nosso Deus. Então, a Igreja Presbiteriana confessa a soberania de Deus, a centralidade de Cristo na sua vida, na sua história, e nós buscamos fazer aquilo que fazemos não para tornar o nosso nome conhecido ou registrado ao longo da história, mas para a glória do Deus que nos salvou. E a Páscoa para a Igreja Presbiteriana, né? Como que é essa celebração? Ela é mais espiritual, né? Para a gente entender também como que vocês recebem essa data. Então, nós temos a instituição desta festa ainda quando os israelitas estavam no Egito e viviam como escravos. E o Senhor Deus, então, decide libertar o seu povo, envia as pragas, e em uma destas pragas, o Senhor Deus decidiu visitar os egípcios com a morte.
Mas as famílias dos israelitas deveriam sacrificar um cordeiro, pegar o sangue, aplicar nos umbrais das portas, e as casas que estivessem marcadas pelo sangue do cordeiro, elas não seriam visitadas pela morte. E assim aconteceu. E naquela ocasião foi celebrada a Páscoa, e a Páscoa marcava a libertação do povo de Deus do cativeiro do Egito. Então os primórdios da festa nos remete a essa libertação. Quando nós olhamos para esse cordeiro que precisou ser morto, nós vamos entender à luz do Novo Testamento, especialmente quando João Batista aponta para Jesus Cristo e ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus Cristo, então, é o Cordeiro que é morto. E pelo sangue de Jesus Cristo, nós recebemos vida. Ou seja, nós somos salvos, somos libertos. Libertos do quê? Nós somos libertos do cativeiro, do pecado. Nós somos libertos da condenação da morte. Nós somos libertos do domínio do pecado, ainda não da influência. Infelizmente, ainda pecamos, mas aguardamos o retorno do Senhor Jesus, quando também seremos libertos da influência do pecado. A Páscoa, então, marca essa libertação através do sangue do Cordeiro que foi derramado. Ele morreu no nosso lugar, aquilo que nós chamamos de morte vicária ou morte substitutiva. Ele morreu no meu lugar, no seu lugar, para que por meio do seu sacrifício nós encontrássemos a vida. De modo que hoje, quando nós celebramos a ceia, não somente agora na época da festa, mas todos os meses, nós estamos rememorando esse sacrifício do Cordeiro em nosso favor, para que nós fôssemos libertos. Então nós voltamos nosso coração para entender isso, né? O significado desses dois grandes eventos históricos, a morte e a ressurreição de Cristo, aplicados à nossa vida. Eu acho interessante isso, né? A gente vive a Páscoa o ano todo nas atitudes, né? E no que a gente acompanha na igreja. Mas eu vejo dessa forma também. A data ela é um chamado para que, se está passando batido, isso retorne, né? De alguma forma. A sua fala me dá uma oportunidade de ouro para fazer dois alertas. O primeiro alerta é: a Escritura Sagrada fala que a gente tem que viver nesse tempo de maneira sensata, justa e piedosa, consagrando a nossa vida diante do Senhor, por meio da santificação, através da obra do Espírito Santo. Então, é uma vida contínua, não é só para uma época do ano, né? Vou me abster de tal coisa só agora. Não. Se é para glorificar a Deus e agradar aquele que nos salvou, eu preciso entender que o chamado para viver com Ele envolve uma morte do eu. Quando Jesus chamou seus discípulos, Ele falou: aquele que quer ser meu discípulo tem que tomar a sua cruz, negar a si mesmo e me seguir. Não só em uma época do ano, mas na vida. E o segundo alerta, que é oportuno aqui, que você me permite, e eu quero tocar nesse ponto, por favor. Acabou que a Páscoa se tornou uma data muito comercial. E daí entraram, né, os ovos de chocolate. Me desculpe, eu não consigo falar o ovo de Páscoa, né? O ovo de chocolate. Não é proibido comer chocolate, não é isso, o ponto não é esse. Mas o problema é quando a comercialização da data desvia o foco daquilo que significa a data. Então nós não podemos permitir que a comercialização da data se revista de maior importância do que o verdadeiro significado que essa data quer trazer para a gente, o ensinamento que ela tem para nós. Permita dizer isso olhando para você, pai e mãe. Infelizmente, nós estamos vivendo dias onde os nossos filhos estão sendo bombardeados por tantos apelos que nós não temos tido o cuidado de ensinar os nossos filhos a palavra do Senhor, o caminho da piedade, a entrega a Cristo. E isso está acontecendo agora. Então vejam, essa data para nós pais, ela é oportuna para sentarmos com os nossos filhos e mostrarmos para os nossos filhos que o Senhor Jesus Cristo, Ele precisou vir ao mundo, porque se fosse para depender das nossas próprias obras,
nós não conseguiríamos ser salvos. Que é independente da religião, é a questão do valor mesmo, né? Como Cristo ensinou todos nós, ele deve vir desde o início. Muito obrigada, referente, sua participação, né? Vou deixar você livre para deixar uma mensagem para nós da Páscoa e também convidar as pessoas nos horários que são abertos, né? Para que venham conhecer também a Igreja Presbiteriana. Eu quero agradecer, né? Foi muito bom poder conversar contigo, né? E aproveitar esse espaço. Muito obrigado, muito obrigado. A princípio, a mensagem que eu quero deixar é que o convite do Senhor Jesus continua válido em nossos dias. Se você está cansado, sobrecarregado, vai para Jesus, aquele que venceu a morte, o Cristo vivo, glorificado, aquele que está no trono, ao lado do Pai, que está intercedendo pela sua vida e pela minha vida, é o que te convida, é o que me convida. Então aproveita esse momento e vá ao encontro do Senhor. E, usando da liberdade que me deu, né, eu quero convidar aqueles que puderem, no próximo domingo, às 19h30, nós teremos aqui uma cantata especial de Páscoa, e será uma alegria recebê-los aqui na nossa igreja. A Igreja Presbiteriana fica aqui na Avenida Getúlio Vargas, 582, no centro da cidade. Que Deus abençoe muito a sua vida e a sua vida também. Agradeço mais uma vez. Obrigada. Vou aproveitar também. O senhor está com programação na TV fixa? Conta pra gente os horários, que eu vou aproveitar para quem gostou de ouvir, né, acompanhar também aqui na programação da NTV. É muito fácil encontrar a nossa programação na NTV, né? Você fica assistindo o NTV News e já aguarda que vai começar o nosso programa de devocionais, né, o Hora Celeste. E todos os domingos, às 18 horas, nós também estamos aqui na NTV transmitindo o culto que acontece, um dos cultos, né, que acontece na nossa igreja. E é uma alegria para nós saber que vocês não somente nos acompanham, mas oram pela nossa vida. Que Deus abençoe e recompense. A Loja Doce é um grupo, né, que está aí para os nossos clientes há quase 16 anos, né, com 16 anos de história. Começou com vendas, né, pelo dono da loja, o Wendel, no Macumbi, né. Começou pequeno, assim como a maioria das empresas e empreendimentos hoje no Brasil. E atendendo às necessidades do cliente, né, e acontecimentos também, né, da jornada, do Wendel e da Juliana, que são os sócios da empresa, e com a ajuda também dos funcionários, enfim. A empresa foi crescendo e hoje a gente está um grupo com mais de 40 mil itens disponíveis para os clientes, nas lojas físicas também, no e-commerce. A gente atende a confeiteiros, festeiros, clientes comuns, né, que a gente chama de consumidor final, com itens de bomboniere, de confeitaria, de artigos para festa. Nas lojas também tem gráfica de festa, né, às vezes o cliente quer personalizar um balão para levar para sua festa com gás hélio, o nome a gente fornece também. Nas gráficas, o cliente também consegue fazer temas. Hoje em dia também a gente fornece cursos de confeitaria para quem está iniciando na confeitaria ou alguém que já trabalha na área da confeitaria e quer se aprimorar. Então, assim, a loja em si, hoje em dia, atende diversos públicos de Uberlândia e região, né? E agora com o nosso e-commerce, a gente também consegue levar alegria e levar festa, levar confeitaria para os clientes de todas as localidades do Brasil, incluindo Patos de Minas também. Então, todos os anos as lojas elas ficam bem movimentadas. Como a gente tem uma gama grande de variedade de produtos, a gente recebe clientes de todos os tipos, né? Então, assim, a gente vende muitas barras de chocolate, né? Tem eles em barra e tem eles em gotas também, né? Então, vamos dizer que é um sucesso de vendas é o chocolate. Então, assim, a confeiteira, ela procura chocolate, então vem bastante nessa época. Tem os papais, os namorados, né, os avós, enfim, procuram a loja também para comprar ovo de Páscoa, para a criançada, para os adultos. O chocolate em si, tanto com barras e gotas e também os ovos de Páscoa, tem uma grande procura. E quando chega próximo a Páscoa, a gente percebe o movimento das lojas e o aumento de procura por
por esses artigos. A Loja Doce, ela procura sempre estar próximo, né, dos nossos consumidores, confeiteiras, mamães, papais, enfim, consumidor em geral. Então a gente sempre acompanha o que eles estão falando nas redes sociais, nas mídias em geral também, nos jornais. E a gente tem uma comunicação muito próxima com o nosso cliente, né? Então o cliente, às vezes, eles pedem pra gente, seja no inbox da rede social, por e-mail ou por telefone, né, o que eles estão querendo, quais que são as novidades que eles querem que a gente traga para que eles consigam consumir. Então, assim, a gente tem um canal aberto, a gente está próximo dos clientes, então sempre que eles querem alguma coisa nova ou novidades, a gente está aí. A Páscoa, ela é um dos nossos sazonais mais importantes. O planejamento para esse sazonal ele é feito lá atrás, há quase um ano atrás, onde que o setor de compras da loja compra os produtos para serem vendidos para os clientes na loja. Eles entram em contato com o fornecedor, a busca de tendências, de produtos, de preço, de qualidade também, para que no ano seguinte, né, na Páscoa seguinte, o cliente esteja satisfeito com todos os produtos que a gente fornece. Há uma necessidade, né, de expansão para algumas regiões aqui de Minas Gerais e no Brasil também, né? Mas Patos de Minas é uma cidade que recebeu a Loja Doce muito bem. A gente chegou com força, com a loja grande, com a loja sortida de produtos. Desde o cliente que quer fazer uma comemoração pequena a uma comemoração grande, ele encontra tudo na Loja Doce. Nas lojas a gente recebe todo o público que está em busca de produtos para Páscoa, desde a doceira, a confeiteira, até a mãe, dona de casa, que quer fazer uma surpresa para o esposo, para os filhos, para os netos. A gente tem insumos para quem trabalha com Páscoa, né, para quem vende produtos de Páscoa, e a gente tem os itens também para o consumidor final. Então, assim, o cliente que ainda vai adquirir seus produtos de Páscoa, né, que fala assim, gente, onde é que eu vou? Onde eu vou conseguir? Então, a gente convida o cliente em geral para ir na Loja Doce. Lá você vai encontrar tudo que precisa para ter uma Páscoa mais feliz e mais doce. A loja está aberta nesse sábado para receber vocês, das 9 às 14 horas, lá na Major Gotti, número 1615, no centro, quase em frente ali ao PTC. E aproveitar a Páscoa, né, de uma forma gostosa, uma forma saudável, uma forma feliz. E a gente espera vocês lá. Qualquer coisa que precisar, a gente está disponível para atender todos os patentes com o maior carinho possível. O Conexão Regional de hoje fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma feliz Páscoa e um ano todo maravilhoso, de muita reflexão e cheio de esperança. Acompanhe as novidades do nosso programa no Instagram, @conexãoregional.tv. E até a próxima sexta-feira, às 18 horas, aqui na NTV.